Então, pessoal, nessa aula de hoje eu vou mostrar para vocês ali como é que vocês podem estar calculando ali, formulando um algoritmo para o cálculo do método de Newton, tá? No Scilab. Nessa primeira aula eu vou estar focado ali no método ali, voltado para funções de uma variável, né? E para a resolução de uma única função. E daí numa aula seguinte, na próxima aula, a gente vai ver ali um outro algoritmo ali que é focado ali, né? No caso onde a gente tem mais funções ali e onde elas são funções de mais variáveis, né? Então, o objetivo, tá, desse método de Newton, que é o método numérico, né, só dando uma introdução antes de começar o algoritmo, né, o objetivo é encontrar a solução, né, que seria uma raiz real ali de uma equação, através do método através de uma técnica ali de retas tangentes a cada ponto f de x. Então a gente vai supor que a gente tem uma função aqui, né, que é essa função aqui em amarelo, e essa função ela tem uma solução ou uma raiz real aqui que cruza o eixo x aqui nesse ponto, tá? Esse método de Newton ali, o que ele consiste basicamente em a gente começar aqui com um ponto inicial x0, tá, que a gente vai chutar, é um chute inicial aqui, para o valor da raiz aqui, e aí a gente vai traçar uma reta tangente, a gente vai calcular primeiro o f de x0, que é esse valor aqui, né, que se estende até o y aqui, e vai traçar uma reta tangente aqui, né, essa reta azul aqui que vai passar bem nesse ponto f de x0. Tá, essa reta em azul aqui, a gente vai estender ela até o eixo x aqui e vai ver onde ela cruza o eixo x aqui que vai ser no ponto x1. Tá, e o algoritmo que é utilizado para calcular, né, a intersecção dessa reta aqui, dessa reta tangente a esse ponto aqui no eixo x, é esse algoritmo aqui. Então, dado que eu tenho aqui, o que eu quero é calcular um x de k, né, que vai ser, onde esse k aqui vai ser o número da iteração, porque o método de Newton é um método de numérico, né, ele é calculado através de iterações. Então, ele vai ser o x de k menos 1 da amostra anterior, né? Então, a primeira amostra vai ser a amostra 0, né? Quando eu estiver calculando a iteração 1, por exemplo, esse k aqui vai ser 1. Então, 1 menos 1 aqui vai ser 0. Eu vou estar utilizando o primeiro valor, que é o chute inicial que eu dei aqui, menos o f, né? O valor da função calculada nesse ponto aqui de x0, que é esse ponto aqui no eixo y, dividido pelo valor calculado da derivada da função nesse ponto aqui, né? F de x0. Então, para calcular esse método aqui, a gente precisa saber a função f de x, né, que descreve essa curva aqui amarela, e precisa saber também a derivada dessa função ali, né, que a gente vai ver depois. Tá? Numa próxima aula eu posso explicar melhor a dedução dessa expressão aqui, mas basicamente ela parte ali da equação de uma reta, né, sabendo a equação simples de uma reta, e sabendo que a derivada aqui da função nesse ponto aqui, f de x, é a inclinação dessa reta aqui, então a gente consegue chegar nessa expressão aqui. Então, por exemplo, para a iteração número 1, como eu falei aqui, onde o k é igual a 1, eu tenho que ela é igual a x0, que é esse ponto aqui, menos f de x0, que é esse ponto aqui, dividido pela f' de x0, que não está plotado aqui, né, que seria a derivada dessa função aqui, dessa curva aqui amarela. Para a iteração número 2, então a gente vai ter aqui a iteração número 2, o índice aqui, né, isso aqui não é um expoente, é só o índice da iteração. A gente tem todos os valores da iteração anterior, que é do x1, né, que eu acabei de obter aqui em cima. E para a próxima iteração 3, eu vou estar utilizando o resultado achado na iteração 2 e assim por diante, né? Então o método, ele basicamente consiste na repetição desses passos aqui. Quando a gente tem uma função aqui, por exemplo, essa função aqui, que é o x ao quadrado menos x menos 2, que ela tem mais de uma raiz, né? No caso aqui ela cruza o eixo real duas vezes, então ela tem duas raízes reais. Tá? O que a gente pode fazer é isolar esses trechos aqui, isolar duas porções aqui ao redor das raízes, né, que a gente tem uma raiz aqui em 2 e uma raiz em menos 1. Então eu seleciono aqui, né, geralmente quando a gente resolve exercícios ali, eles dão, né, os dois trechos ali que vão estar circundando aqui a raiz, e eu vou ter que aplicar duas vezes o método de Newton, uma para encontrar essa raiz aqui, e depois outra para encontrar essa raiz aqui. Aí eu posso partir de uma aproximação de um ponto x0 inicial próximo desse cara aqui, né, para chegar nessa raiz, e depois escolher outro ponto x0 para aplicar de novo o método e acabar chegando nessa raiz aqui. Tá. Só que esse caso aqui específico ele tem um porém, tá? Olha só que interessante, se eu escolhesse, por exemplo, o ponto x0 igual a 0,5, a inclinação da reta tangente aqui nesse ponto aqui, ela é nula, né? Vejam se eu traçar essa reta verde aqui, que é tangente a esse ponto, a inclinação dela é zero. Justamente porque é o ponto de mínimo da função, é o ponto onde a derivada primeira aqui vale zero. Então, se a derivada aqui é nula, né, e eu aplicar ela nessa expressão aqui, eu vou ter uma divisão por zero, porque aqui é zero, né, a inclinação da reta tangente é zero, a derivada é zero, e eu vou ter um erro ali no Scilab, né, onde a gente vai ver. Então, tem funções ali que a gente tem que tomar cuidado, tá? Não se pode escolher qualquer ponto, né? A gente pode escolher qualquer ponto aqui em relação à vizinhança, mas tem alguns casos peculiares ali.
Por exemplo, que nem esse que eu não poderia estar escolhendo esse 0,5 justamente porque ele não vai convergir, né? Ele não vai levar o método iterativo até a solução final, ou próximo dela, né? Porque os métodos iterativos não chegam na solução exata, mas eles chegam numa aproximação aqui, aproximação muito boa aqui das raízes. Então, se eu puder plotar a função de antemão aqui para saber se ela tem esse comportamento, né? Se ela tem algum ponto ali onde a derivada da função aqui é nula, que nem nesse caso aqui, aí a gente não pode escolher esse ponto aqui, né? Tem que ser qualquer outro ponto ao redor da função. Bom, então agora a gente vai ver o algoritmo propriamente dito, tá? Para resolver esse problema ali. A gente tá aqui eu estou aqui com o Scilab aberto, tá? E basicamente o que eu tenho que fazer é definir a função que eu tenho, né? Que eu quero, que vai ser aquela lá que a gente viu ali no slide anterior, que é x² menos x menos 2, e definir depois a derivada dela, né? Se eu derivar essa função aqui, eu vou ter o quê? 2x. Vou derivar em relação a x, né? Eu vou ter 2x e aqui menos 1. Esse 2 aqui é constante, ele fica fora. Então aqui o f1 vai ser a derivada e o f vai ser a função original, tá? Como eu falei, eu preciso de uma aproximação inicial. Lembra que uma das raízes ela estava lá em 2, né? Então eu vou chutar um valor próximo, que seria o valor 3, por exemplo. Tá? E outra coisa importante, quanto mais próximo eu tiver da raiz lá, da raiz real ali da função, quanto mais próximo o meu chute, né, tiver daquela raiz real, mais rápido o método vai convergir, né? Ou seja, menos iterações vão ser necessárias. O 3 está bem perto lá da raiz, que é o número 2, então acredito que com poucas iterações aqui, o método vai convergir ali para a raiz 2. Então eu vou pegar esse código aqui, tá? Vou dar um Ctrl C. E aqui percebam que a primeira iteração ela já vai ser calculada, né? Então aqui eu tenho aqui, ó, o x1, né, que depende do x0, que é a iteração anterior, o f de x0, que é é a função aqui para esse valor aqui, e o f1, que é a derivada aqui substituindo x0 por 3 aqui nessa função. Então eu já vou ter calculado aqui o resultado da primeira iteração. Vou dar um Ctrl C. Aí eu vou vir aqui no console, tá? Vou dar um Ctrl V, largar aqui. E aqui ele já me deu o resultado da primeira iteração, então 2.2, tá? Vejam que a raiz real ela está em 2, então já cheguei numa aproximação muito próxima. Se eu vier com a setinha do mouse aqui, tá? Eu recupero a última função aqui. Como eu já calculei o x1, eu posso substituir isso aqui por x1 aqui. Aí eu venho aqui e substituo por x1. x1 aqui também. E 2. Então eu vou calcular a segunda iteração. Então a segunda iteração agora deu 2,011, chegou mais perto. Se eu quiser calcular também a terceira iteração, agora eu posso utilizar o valor do x2 aqui que eu recém calculei. Então é só substituir aqui. E aqui, terceira iteração, a gente chega em 2,00458, né, que já é uma aproximação muito boa da raiz. Agora a outra raiz ela ficava onde? Ela ficava em menos 1, né? Então se a gente voltar aqui no ponto do x0 aqui, escolher um outro ponto, por exemplo, eu vou escolher menos 0,5, tá? Que é outro ponto perto lá da raiz. Então se eu olhar aqui, ó, mais ou menos 0,5 eu vou estar aqui. Tá? Se eu traçar aqui uma reta até o eixo x, eu vou ter esse ponto aqui. Se eu traçar uma reta tangente aqui, né, a esse ponto aqui, eu vou cair mais ou menos por aqui. Eu já vou cair bem perto da raiz, né? Então, dá para ver aqui que por esse ponto aqui que eu escolhi, o método vai convergir até chegar na raiz aqui em menos 1. Então eu vou pegar esse código aqui todo, vou dar Ctrl C novamente. Aí eu vou vir aqui no Scilab, né, no console, e vou dar Ctrl V. Então o Ctrl V, ó, ele já me calculou a primeira iteração, ele diz aqui que a primeira iteração deu menos 1.125. Agora eu vou continuar. Tá, vou puxar a última função aqui com a setinha do mouse, tá, que ele pegou, vou colocar agora x1. Para calcular o valor da segunda iteração. Então, menos 1,004. Ó. Eu poderia calcular também a terceira iteração, que nem eu fiz antes aqui, mas não é necessário, tá? Já estou com uma aproximação muito boa. Então, a gente viu que o método converge, né? Os pontos que a gente escolheu ali foram bons. Né? Já foram próximos o suficiente da raiz, aqui com 2, aqui com 3 iterações aqui, ele já convergiu para valores bem próximos. Agora, tá, como eu falei, isso que a gente acabou de fazer foi para o caso ali onde a gente tem uma função de uma variável, né? Uma função só e é só um f de x, né? De um x único. Agora, quando a gente tem o caso de multifunções aqui, multivariáveis, tá? O que é interessante notar aqui, ó, essa é a expressão original que a gente acabou de ver. Quando a gente tem esse caso aqui, esse x minúsculo aqui, ele acaba virando esse x maiúsculo, tá? Onde k também continua sendo o número da iteração aqui, né? Não é um expoente, é o índice da iteração. Esse x aqui da iteração anterior, ele vira esse x maiúsculo aqui. Esse f, ele vira o f maiúsculo, e esse f' aqui, que é a derivada dessa função aqui, ele vira esse j, tá? O que cada um desses termos significa? Então, o x aqui
ele vai ser um vetor aqui com todas as variáveis, né? Antes a gente só tinha um x, agora a gente pode ter x1, x2, x3, até xn. O f antes era uma única função, agora esse f maiúsculo ele vira um vetor de funções. Então aqui eu tenho f1, f2, f3. Cada uma dessas funções é função aqui de mais de uma variável, então de x1, x2 e x3. Tá, então eu vou pegar esse cara aqui, vou botar na fórmula aqui, né, que ele é análogo a esse cara aqui para uma variável só. E quem faz o papel agora de derivada aqui nessa de baixo é essa matriz J, que a gente conhece como matriz jacobiana. Tá, esse J aqui, ele acaba virando, né, como eu tenho várias funções e várias variáveis, ele vira uma matriz de derivadas parciais. Então ele acaba fazendo o papel de esse f' aqui nesse caso aqui, onde eu tenho todas as funções aqui, tá, na linha aqui horizontal, derivadas em relação a cada uma de todas as variáveis que eu tenho aqui. No caso eu tenho x1, x2 e x3. Essa matriz aqui, então, é conhecida como matriz jacobiana, é uma matriz de derivadas parciais, que eu vou estar colocando aqui. Tá? Esse caso aqui, essa matriz aqui, né, esse método aqui, essa expressão, ela é muito utilizada na resolução de problemas de fluxo de potência, né, que eu vou estar fazendo ali. Eu tenho que estar fazendo algumas aulas ali, né, onde a gente vai estar estudando algoritmos e métodos ali, né, principalmente o método de Newton para resolver problemas de fluxo de potência. E na próxima aula eu vou mostrar para vocês ali um caso onde eu tenho ali duas ou três funções ali, onde elas são funções de mais variáveis, e a gente vai estar vendo um algoritmo que calcula, né, que implementa essa função aqui. Então, se gostou desse vídeo aí, deixa o joinha, tá? Aguarde as próximas aulas ali. Agradeço a quem assistiu até aqui, obrigado, valeu!